junto com você, vai ser realizado nessa noite uma liberação de poder. Mas não somente isso, porque só aqui não é difícil, mas você vai ver que depois desse culto, que amanhã, semana que vem e assim por diante, você vai ver os frutos de Deus se derramando sobre a sua vida, amém? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, a partir do verso 1. Ezequiel 37, verso 1. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram carnes. E se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles, mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou sobre eles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém? Somente até aí. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entregamos essa palavra diante do Senhor, porque o Senhor é bom, ó Pai, a Tua palavra é uma espada de dois gumes. Senhor, onde ela pega em nosso coração, Senhor, ela abre, e a Tua palavra, ela entra em nós, Pai, entra no nosso coração, no nosso entendimento, fazendo com que venhamos abrir nossos olhos, ó Pai, e descobrir o que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, ó Deus. Meu Senhor, nos entrega essa chave, Pai. Nos revela, meu Deus, esse mistério, Pai, que na verdade o Senhor já nos ensinou e queremos aplicar e colher os frutos. Tudo que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, olha só. Ezequiel, ele foi levado a este lugar de um vale de ossos secos. Um lugar, assim, vamos dizer, extremamente horrível, né? Tem gente aqui que, se eu perguntar, vai ter medo até de ir no cemitério sozinho à noite. Então você imagina uma imagem como essa. Ele foi levado a um vale e ali o Senhor fez com que ele andasse em volta daquele vale para que ele visualizasse aquele cenário. E o Senhor nessa noite, Ele quer que eu e você paramos para pensar e refletir em qual área da nossa vida que está praticamente na mesma situação. Sabe, não literalmente um vale de ossos secos, como narra a Bíblia. Mas qual é a área da minha vida que eu olho hoje e falo: nossa, isso aqui está morto. Sabe, isso aqui está acabado. Todos nós, amados, né, a gente tem que ser sincero e realista em dizer que existem áreas da nossa vida que merecem atenção. Que às vezes a gente olha para aquilo e fala: nossa, isso aqui está um vale de ossos secos. Isso aqui não tem mais vida. Então é um impacto com a realidade. E muitas vezes nós fugimos, nós corremos de enfrentar e olhar para essas áreas. Preste muita atenção. Você é todo o tempo, todos os dias, tentado a não olhar, a não enxergar, a não parar para olhar nessas áreas que muitas vezes está como vale de ossos secos, sabe? Você olha para aquilo e fala: nossa, essa área da minha vida precisa de atenção. Por exemplo, é a área emocional. Uma pessoa ansiosa, sabe, insegura. Talvez, sabe, não tem
não tem um controle, pessimista, negativa demais, sabe? E você sabe que isso não faz bem para você, que você tem que olhar para isso e tomar uma providência. Você tem que olhar para essa situação e fazer alguma coisa, sabe? E isso que vamos aprender neste culto. O depois de nós olharmos para essa área, o que devemos fazer? Outro exemplo, nossa área espiritual. Muitas vezes você está aqui dentro, mas por dentro você fala, nossa, eu estou um caco. Eu não estou tendo fé, não estou tendo crença, estou incrédulo, não estou acreditando. Sabe, por fora, você, às vezes até é bem, né? Você externa para os familiares, para os amigos, no trabalho, enfim, mas por dentro você fala, nossa, eu estou com o meu espírito angustiado. Sabe, eu não tenho força. Eu não estou conseguindo me manter de pé. Porque a gente sabe que o nosso estado de espírito, ele conduz totalmente o nosso corpo, né? O que nós fazemos, de como a gente se comporta, a nossa postura, depende do nosso estado de espírito. Talvez na área conjugal, sabe, assunto mal resolvido, sabe aquela coisa que meio que varreu para debaixo do tapete e acha que o tempo vai resolver alguma coisa, o tempo não resolve nada, só piora, sabe? E o Senhor nos leva nessa noite, assim como Ezequiel, a entrar neste lugar, esse lugar de reflexão, esse lugar de meditação e olhar qual está sendo a área que está precisando de atenção. Talvez a área familiar, você brigou com alguém da família, você discutiu, você não pode ver a pessoa nem pintada de ouro. Você fala, essa pisou no meu carro, não quero ver nunca mais. Sabe, guarda a mágoa. A mágoa é um veneno que a gente toma sozinho, esperando que prejudique o outro, né? Só a gente se prejudica. Sabe, às vezes você não consegue perdoar alguém da sua família, pai, mãe, enfim, irmão, não sei. Mas existem áreas que precisam de atenção. E olha só exemplos de fuga. Exemplos que, quando a gente tem essa situação na nossa vida, o que alguns exemplos que eu vou falar aqui, que nos ajuda a não olhar para isso, sabe, a desviar o nosso olhar, a não dar a certa atenção. Coloquei aqui, por exemplo, bebida alcoólica, né? A gente acha que vai aliviar, acha que vai resolver. Eu não vou olhar para isso aqui não, porque se eu não fizer isso aqui, eu não vou ficar em paz, sabe? Eu preciso espalhar a cabeça, eu preciso ficar de boa, achando que vai resolver alguma coisa e não resolve nada. Você sabe que não resolve, que só piora. Você sabe que esse tipo de coisa não vai te levar a lugar nenhum, só vai te levar a prejuízo financeiro e enfim. Vícios em jogos, né? Só ficar bitolado em jogo, né? Eu tenho um conhecido meu que, nossa, ele tem a minha idade e ele é viciadíssimo em jogo, sabe? Porque ele se refugiou naquilo. Isso é uma fuga para ele, sabe? Isso é uma distração. Isso é algo que que toma o lugar, que toma a atenção dele, o tempo dele, para que ele não olhe para essas áreas deficientes, essas áreas que precisam de atenção, que o Senhor nos leva a nós viemos meditar nessa noite. Qual é essa área que está precisando de atenção? Uma vez eu ministrando na vida de um colega também, ele não é daqui, e ele falou, Murilo, eu trabalho durante o dia, né, a gente trabalhava junto, durante o dia a gente tem a nossa jornada aqui, né, das 7 às 4, mas depois daqui, cara, eu vou entregar lanche. A gente não ganhava mal, graças a Deus, mas ele falou, eu vou entregar lanche porque eu não aguento ficar dentro de casa. Eu não aguento minha esposa, não aguento meus filhos, não aguento mais ver a cara de ninguém. Então eu não estou nem precisando, mas eu fico enfiado na lanchonete, correndo de moto para lá e para cá. E como a gente tinha uma certa amizade, né, uma certa intimidade, eu falei para ele, isso é covardia. Você está correndo, você está fugindo. E se o conselho fosse bom, a gente vendia. Infelizmente, esse cara largou da esposa, né, enfim. Mas ele confessou, ele falou, não, é uma fuga. Eu trabalho demais. Eu saio daqui, eu vou para casa, me troco e vou trabalhar de novo, porque é uma fuga. Sabe, então, muitas vezes, muitas coisas nos levam a fugir, a escapar da realidade. E foi o que aconteceu com Ezequiel. E olha só, o versículo 37:3. E me disse, o Senhor dizendo a ele, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Quando você medita, que você já está meditando aí agora, o Espírito está te trazendo a sua memória,
nessa situação que você fala, nossa, isso aqui tá complicado, realmente está na sequidão, isso aqui não tem vida mais. E quando nos vem essa pergunta, a nós mesmos, a nossa própria alma, nos perguntando, essa situação tem jeito? Será que muda? Foi a mesma pergunta que o Senhor fez a Ezequiel. Filho do homem, esses ossos podem viver novamente? Viverão esses ossos? E ele também não sabia. A resposta dele revela que ele não sabia. Mas olha só o segredo, amados. Olha só o segredo e a grande diferença, que é o que você tem que entender hoje. Você tem que sair daqui entendendo que olha a grande diferença dele não saber, mas olha como ele se posiciona. Olha o que ele fala. Senhor Deus, tu o sabes. Repete essa palavra, diga, Senhor Deus, tu o sabes. Sabe o que isso revela? Isso revela em quem você tem crido. Isso revela a quem você veio aqui nessa noite. Muitas vezes não sabemos, de fato. A nossa natureza humana, ela não tem capacidade de mudar a maioria das situações. A maioria. A nossa natureza não consegue. A gente, com a nossa própria força, a gente não dá. Então é natural até aí você não saber o que fazer. Mas olha só o que ele fala. Senhor Deus, tu o sabes. Ele reconheceu a grandeza de Deus. E se você reconhece isso, meu amado, Deus é contigo. Pode ter certeza. Se você coloca nas mãos do Senhor, com certeza Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar quando você fala, Senhor, eu não sei se essa situação muda. Por mim, mas Senhor, tu sabes. Basicamente, Ezequiel fala, eu não sei como, eu não sei quando, mas uma coisa eu sei, eu acredito no Senhor e eu confio no Senhor, amém? Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Amado, eu gosto tanto dessa passagem, porque o Senhor diz assim, pois eu é que bem sei, sou eu que sei. Então, ele não fala assim, eu também sei, porque você também sabe. Não, ele fala, pois sou eu é que bem sei. É o Senhor que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, os planos que tem a nosso respeito. Então, qual que é o nosso posicionamento? Confiar no Senhor e obedecer e seguir a Ele, a voz dele, o que o Senhor tem para mim. Porque assim o Senhor sabe, então eu quero andar com quem sabe, amém? A Bíblia diz, não adianta um cego guiar outro cego, porque os dois vão cair no abismo. E se o Senhor diz, sou eu que bem sei, então só basta confiar, amém? Repita isso, diga prosperidade, esperança e futuro. Foi o que ele diz, né? E planos de fazê-lo prosperar, de dar-lhe esperança e um futuro. Não abandone o seu posto. Não abandone a sua posição hoje. Sabe, talvez você pense assim, nossa, você está falando aí porque você não sabe da minha situação. Você não sabe da família que eu estou inserido. Você não sabe a minha realidade financeira hoje. Você não sabe a minha realidade conjugal, como eu convivo com o meu parceiro ou com a minha parceira. Você não faz ideia. Por isso é tão fácil falar. Mas eu quero te dizer, não abandone o seu posto. Ezequiel foi levado naquele vale de ossos sequíssimos, que não tinha vida. E através daquele lugar, através da vida de Ezequiel, Deus transformou aquela realidade. Então, através da situação que você está hoje, vivendo agora, Deus vai transformar a sua realidade. É através dessa situação, meu querido, através de onde você está. É engano nosso achar, eu deveria estar inserido em outra família, eu deveria estar inserido em outra cidade, em outro país, eu deveria estar em outro mundo. Não esquece isso. É aí mesmo, onde você está. Ezequiel, ele, através do direcionamento do Senhor, o que o Senhor ensinou ele a fazer, pediu para ele fazer, e ele fez, a situação dele mudou aonde ele exatamente estava. E através do que o Senhor vai te ensinar nessa noite, através do que vai acontecer no final deste culto, o Senhor vai causar transformação aonde você está hoje, aonde você está agora.
Você não tinha que estar em outra situação. Esquece isso. É nessa situação que você tem que estar. Porque vai ser nessa situação que o Senhor vai te usar. Que o Senhor vai glorificar o teu nome e vai transformar essa realidade. Ah, está morto, Murilo, está morto, isso aqui não tem mais vida. Palavra do Senhor. Trouxe vida àquele vale. Amém? E diz assim, então vocês clamarão a mim, virão orar e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 11. E continuando a leitura, Ezequiel 37, 4. Então me disse, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha só, ele estava naquela situação, o Senhor levou ele a meditar naquela realidade, naquele impacto com a realidade, naquela meditação, sabe, naquele muitas vezes conflito consigo mesmo, nesse lugar que você para refletir. O Senhor não só te leva a esse lugar hoje e está te levando à toa, Ele vai te dar uma direção. Assim como Ele fez com Ezequiel, Ele levou Ezequiel até este lugar, Ele fez Ezequiel olhar para este lugar e disse, então profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Ezequiel, pode falar porque eu sou contigo. O Senhor diz a você, pode abrir tua boca porque eu sou com você. Você não está falando, ouve a minha palavra, porque eu vou mudar isso aí. Não, ouve a palavra do Senhor. Essa situação vai ressuscitar, essa realidade sua vai mudar, porque você vai ouvir e vai replicar aquilo que o Senhor está dizendo. O Senhor não falou assim, vai por você mesmo. Ele falou, não, ouve a palavra do Senhor. E irmãos, quando é a palavra de Deus, tudo tem que obedecer. A situação ela tem que reverter, ela tem que mudar. Nada permanece do mesmo jeito quando o Senhor fala. Mas o Senhor ele não vai subir e falar, Ele vai usar a sua vida para falar, amém? Então Ele diz praticamente, você não está sozinho. Eu estou contigo, apenas obedeça. Profetizar é só para quem tem coragem. Diga isso comigo. Profetizar é só para quem tem coragem. Cris, não é para qualquer um. Talvez muitas pessoas, ou até todas, se você perguntar, sabe o que é profetizar? Eu sei que é profetizar. Tu não conhece a pronúncia da palavra. Sabe o que é profetizar, né? Hoje em linguajar, né, a gente fala profetizar. Mas tão pouco, a maioria sabe o seu verdadeiro significado ou o poder que existe em profetizar. Olha só o que aconteceu com Ezequiel, ele ressuscitou um vale de ossos secos, com o poder da profecia, com aquilo que ele falou, com aquilo que ele profetizou. Olha só, profetizar significa predizer o futuro por um dom especial ou por uma inspiração divina. Talvez você fale, Murilo, eu nunca profetizei, hoje é sua oportunidade. No final desse culto vai ser a sua oportunidade de profetizar e de provar coisas grandiosas depois disso, amado. Depois disso, não é só um momento apenas. É depois disso. Você não saiu da sua casa à toa, eu tenho certeza. Quem saiu de casa à toa? Ninguém saiu. O Senhor ele vai te honrar. E você vai profetizar e você vai ver os frutos vindo através da sua vida. Murilo, faz tempo que eu não profetizo. Eu sei que é profetizar, já profetizei, mas faz tempo. Hoje é a sua oportunidade. Profetizar é igual a liberação de poder. Olha só como isso é poderoso. Literalmente, né? É liberação de poder. Em Provérbios diz, né? A morte e a vida está no poder da língua. Está no poder. Mas não tem como eu deixar de falar sobre a sua mentalidade. Porque é o seguinte, como que eu vou falar em uma coisa que eu não penso? É impossível, né? Lembra um colega meu uma vez? Ele caiu de moto. Aí o médico falou para ele assim, olha, você bateu a cabeça, você não pode pensar. Mas como assim que eu não vou pensar? Vou beber água. Você já pensou? Não tem como você não pensar. Eu acho que foi um equívoco do médico naquele momento que falou isso para ele. Né? O médico falou que eu não posso pensar. Então não existe isso aí, não tem como. Você não vai pensar? Então você tem que pensar. Para você poder falar, para você poder profetizar, declarar, enfim, como você quiser. Você tem que pensar naquilo. Ezequiel, ele estava naquele vale e aquela situação mudou porque ele profetizou
ele acreditou no poder de Deus, ele ouviu a voz de Deus e ele falou e a coisa aconteceu. Então ele pensou no Senhor, ele pensou naquilo que o Senhor poderia fazer. Então, para uma situação mudar, você tem que visualizar aquela situação, sabe? Você tem que acreditar nela. Por exemplo, nossa, a minha vida conjugal está arrebentada. Você tem que visualizar aquela situação revertida, sabe? Sendo uma bênção, um casal abençoado. Que aí você vai ter força para profetizar. Você vai ter motivo para profetizar. Quem está entendendo? Sabe, você vai saber o que você está falando. Vou explicar melhor. Exemplo da mentalidade dos escravos no Egito. Porque eles não eram do Egito. Eles eram israelitas, povo escolhido de Deus para ir para Canaã, a terra prometida. Mas eles eram escravos naquele momento e eles estavam no deserto. Por que eles não saíram no deserto? Eles ficaram lá 40 anos rodando. Porque eles só ficavam reclamando da vida, sabe? Ai, olha só, né? Lá quando era escravo, pelo menos não passava fome, né? Não tinha sede. E eles ficavam reclamando, murmurando. Então, pela mentalidade deles, eles não conseguiam chegar até a terra prometida. Eles não conseguiam chegar onde Deus queria, porque a mentalidade deles não permitia. Quem conhece a história de Davi aqui, Davi e Golias? Todo mundo conhece, né? Olha só, que interessante. Qual que foi a pergunta? Agora o inverso, né? Vou falar o oposto disso. Né? Eu falei do povo do deserto, os negativos. Agora eu vou falar do inteligente Davi. Eu me inspiro muito nele. Qual que foi a primeira pergunta que ele fez quando ele viu aquele vucu-vucu, né? O gigante lá querendo matar todo mundo, o povo tudo desesperado. Qual que foi a primeira pergunta que ele fez? Ele chegou no meio do pessoal, olhou a situação e falou: o que vai ganhar quem matar o gigante? Olha só, irmãos. O que vai ganhar? Aí falaram para ele: pô, não vai pagar mais imposto e vai casar com a filha do rei. Na hora. Ele falou: vou para cima. Então as armaduras aqui, Davi, tá espadão, vai no soco, vai no estilingue. Ele ficou desesperado, ele falou: agora é minha oportunidade. Mas e se ele não visualizasse ele ser rei? Se ele não tinha essa ambição, sabe? Se ele não olhasse para isso, vai casar com a filha do rei. Bom, a futura rainha. E a hora que o rei bateu os cambitos, vou ser o futuro rei. Mas se ele não visualizasse isso, sabe? Não, ser rei, isso daí deixa quieto. Isso aí, abandona, eu não quero isso não. Então, ele visualizou algo. E se ele... Olha só. Agora, uma pergunta que devemos entender. Por exemplo, se ele não tivesse interesse e virassem para ele e falasse assim: Davi, ele perguntasse, né, aliás, o que vai ganhar quem matar o gigante? E aí virasse para ele e falasse: não vai ganhar nada. Eu acho que ele ia falar: gente, Deus abençoe, vou lá dar ração para as ovelhas, que eu sou pastor, tamo junto, boa sorte. E perna para quem tem. Amados, existe uma recompensa, existe um resultado. Não vai ser à toa que Deus vai estar com você. Deus vai estar com você para reverter essa situação, para mudar essa situação. Assim como aconteceu com Davi. Ele olhou a recompensa e ele falou: eu vou para cima. É isso que eu quero. É isso que eu anseio. Então o Senhor foi com ele. Até que ele disse: você vem com espada e lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não estava sozinho. E Deus honrou ele, porque ele visualizou aquilo, sabe? Ele quis aquilo. E você tem que querer. Você tem que olhar para a sua situação hoje e não aceitar ela, não se conformar com ela. Você tem que olhar e falar: eu quero que seja diferente. Essa situação vai mudar e o Senhor vai com você, amém? Glória a Deus. Então, amado, não somente visualizar, mas quando você fala, quando você profetiza, você está trazendo existência àquilo. As nossas palavras, tudo que a gente fala, ela ecoa o universo e ela nunca morre. Como eu citei o exemplo, né, Davi, ele falou: você vem com espada e lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Profetiza, não tenha medo de profetizar. Sabe, eu profetizo sobre essa enfermidade. Essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Essa porta de emprego, quem está desempregado aqui, que não está trabalhando? Não tenha medo de profetizar, profetiza. Essa porta vai abrir para mim. Quem já está empregado, eu profetizo. Eu vou receber a minha promoção.
Sabe, não tenha medo de profetizar. A restauração do casamento, sabe, o casamento vai ser uma bênção, vai ser exemplar. Quando eu vejo um casal quebrando pau assim, eu falo, nossa, isso aí pode ser totalmente o inverso, isso aí se tornar um testemunho na vida dessa pessoa, sabe, visualizar. Essa situação vai ser diferente. A restauração dos filhos, quem é pai, quem é mãe aqui? Sabe, às vezes você olha para a vida do teu filho, da tua filha, e você fala, nossa, esse menino precisa tomar jeito. E você não tem medo de profetizar, profetiza. Sabe, profetiza sem medo, porque o Senhor é contigo, amém? Então olha só, continuando a leitura. Então me diz, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar espírito e vivereis. Olha só o 10. Então profetizei como o Senhor me ordenou, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. Sabe o que isso significa? Quando ele começou a profetizar e começou a ver barulho, quando ele começou a profetizar e começou a ver um rebuliço, as coisas vão começar a virar. Você vai ver que as coisas não vão permanecer do mesmo jeito. Amados, a palavra de Deus ela não é vã, sabe? Não é à toa. A gente não está aqui reunido para contar historinha. Quando você começar a profetizar, você vai ver o poder de Deus agindo através da sua vida. Você vai ver, amado. Assim aconteceu com ele. Enquanto ele profetizava, ele começou a ver barulho, ele começou a ver rebuliço, as coisas começaram a se mover, as coisas começaram a se mexer, as coisas não vão permanecer do mesmo jeito, amém? E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Olha só um detalhe. Começou a vir carne, começou a vir pele. Uma coisa de cada vez. Sabe, é um engano a gente achar que, beleza, eu vou sair desse culto aqui, então amanhã eu vou profetizar e pá, tá tudo transformado. Vai ser uma coisa de cada vez. Mas não despreze, sabe, não despreze os pequenos sinais. Sabe, honre no pouco. O Senhor vai começar a mover a tua vida. O Senhor vai começar a transformar a sua situação e você tem que honrar um pouco. Sabe, eu lembro, amado, que quando eu vim para a igreja, eu tinha uma vida assim totalmente arrebentada, né? E quando eu vim para a igreja, eu lembro que, nossa, eu perdi moto, eu perdi carta, nossa, aconteceu tanta coisa. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que as coisas estão piorando. Era o barulho, era o rebuliço da coisa mudando. O Senhor renovando a minha vida, o Senhor tirando coisas ruins para trazer coisas boas. Amém? E ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenou, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, o exército grande e numeroso. Apenas obedeça. Fique de pé, igreja, pode subir o louvor. Nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos começar a cantar. E vou dizer para você, comece a profetizar e sem medo, amado. Não tenha medo. Profetizar é para quem tem coragem, amém? Diga, profetizar é para quem tem coragem. Tenha coragem, não tenha medo, sabe? A gente tem medo, fala, eu vou profetizar, mas as coisas não vão acontecer, a situação não vai mudar, então eu vou profetizar à toa, eu vou me frustrar. Sabe, por isso a gente não profetiza, a gente fica com medo. Mas Deus é contigo. Pode profetizar, não tenha medo. Profetiza, sabe? Fala, eu tô, um exemplo, né? Eu tô com a minha vida espiritual arrebentada, eu tô um caco por dentro, sabe? Eu tô com o meu emocional abalado, eu tô angustiado. Então profetiza, eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro da forma que você achar melhor, irmão. Se você quiser orar sentado, se você quiser orar deitado, se você quiser orar de pé, se você quiser falar, eu declaro, eu determino, eu profetizo, da forma que você achar melhor. Mas profetiza, fala, em nome de Jesus essa ação vai reverter. Eu vou ficar saudável espiritualmente. A minha mente vai olhar para os caminhos do Senhor, sabe? A minha situação financeira não vai permanecer assim. Deus vai abrir uma porta. Deus vai me promover onde eu estou, sabe? Meu casamento não vai permanecer desse jeito. Em nome de Jesus eu profetizo, eu declaro que vai mudar essa situação. Meus filhos, esses meninos precisam se converter, voltar para o caminho do Senhor. Profetiza, não tenha medo. Profetiza, abre a tua boca e profetiza. Olha só, amado. Em seguida de profetizar, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer. A palavra do Senhor diz assim que
Chegai, pois, confiadamente ao trono da graça, pedindo, crendo que já recebeu. Jesus, amado, ele tinha um jeito espetacular, né? Eu classifico assim: existe o nível iniciante, o amador e o profissional. Jesus era o profissional. Ele lidava da seguinte forma com as coisas. Ele chegou diante do túmulo de Lázaro, que já estava morto, já estava fedendo, fazia tempo, 3 dias. Ele não profetizou, falou assim: eu profetizo, Lázaro, que você vai levantar agora. Ele já virou para o Senhor e falou: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouviu. Lázaro, vem para fora. Ele já agradeceu, amado. A crença dele era tão profunda que ele já agradecia, porque ele já tinha certeza que Deus ia fazer. Ele tinha certeza. Nós podemos ter a certeza de quem está nessa causa, de quem vai fazer. Então aconteceu isso com a multiplicação dos pães também, né? Ele ergueu para cima e não falou: ó, profetizo que multiplica. Ele falou: Pai, graças eu te dou. E ali os pães começaram a se multiplicar e os peixes. A filha de Jairo, né? Jairo chegou nele e falou: minha filha está morta. O pessoal, não incomode o mestre, ela já morreu. E Jesus, ele vira para aquele pessoal e diz assim: ela apenas está dormindo. Sua filha não está morta, ela apenas dorme. Então vamos começar a profetizar. Em seguida vamos agradecer, amém?